Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 3 da disciplina de liderança com foco na gestão 3.0. Nós vamos trabalhar nessa aula número 3 hoje um pouquinho sobre o que é a teoria dos sistemas complexos e como a liderança se insere nesse contexto complexo dinâmico das organizações. Bom, nas aulas anteriores, então, nós trabalhamos um pouco sobre um resgate do que é esse ambiente dinâmico, o que é esse ambiente complexo e qual a importância de se trabalhar pessoas, gerenciar recursos nessas organizações. Nós vimos também um pouco sobre a evolução das organizações desde um modelo mais mecânico, mais com um foco que se denomina hoje em dia de gestão 1.0, passando para um foco na qualidade, na melhoria contínua, numa gestão 2.0, até a gente chegar numa gestão que a gente denomina como uma gestão 3.0, ou seja, com foco no dinamismo, na complexidade, na integração entre as áreas, setores e pessoas. Okay? Então, perceba que a gente está sempre falando na complexidade, no dinamismo, mas e o que é então complexidade? De onde surgiu esse contexto de organizações complexas? Okay? Então, nessa nossa próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, nessa nossa aula de hoje. Né? O que é sistema, o que são sistemas complexos, o que é a teoria da complexividade, como é que ela foi criada e como é que ela se aplica ao papel, às funções de um líder, de uma organização inserida nesse ambiente ali. Ok? Bom, então para trabalhar isso daí, a primeira coisa que eu queria colocar é uma definição bem didática lá de Perrow em 1999 sobre o que é um sistema complexo. Vamos lendo por parte, tentando pegar quais os fatores que compõem essa definição aqui. Então, para o autor, sistema complexo é um conjunto de elementos interdependentes, ou seja, elementos um depende do outro, são conectados, que interagem de uma forma organizada, baseados em regras simples, porém não lineares, não há uma relação de causa e efeito direta entre uma coisa e outra, onde cada um dos elementos componentes compõe-se como um sistema, ou seja, uma coisa a relação com a outra, cujo resultado é maior que as unidades. Que as unidades poderiam obter se funcionasse de uma maneira independente. Então, a gente percebe aqui algumas palavras-chave que marcam esse modelo de um sistema complexo. A primeira coisa deles existe uma interdependência entre os elementos. Esses elementos, por serem interdependentes, eles pressupõem que haja uma interação, ou seja, as pessoas precisam estar em contato uma com as outras, o departamento financeiro tem que conversar com o departamento mercadológico, o departamento de recursos humanos, o departamento de desenvolvimento. As pessoas têm que interagir, têm que se integrar, porque elas são interdependentes umas das outras. Esse sistema, de uma forma geral, ele é simples, mas ele não é lógico e racional, como uma linha direta, numa relação de causa e efeito. Entre uma causa e um efeito, várias coisas podem estar influenciando ali. Então, quando a gente vai estudar um problema dentro de uma organização, né, esse problema ele pode ser causado por várias causas diferentes, Ela pode ter várias fontes que geram esse problema ali. Então, é o que a gente muitas vezes fala assim, quando você vai estudar um problema, você tem que achar o problema por trás do problema. Porque muitas vezes aquilo que é aparentemente um problema dentro de uma organização, na verdade é o reflexo de um outro problema que está escondido dentro de uma estrutura que não está tão clara, não está tão aparente. Okay? Então, muitas vezes, por mais que algo seja simples, né, por exemplo, nós estamos tendo um problema de rotatividade na nossa organização. Uma coisa simples, as pessoas estão pedindo muita demissão. Primeira coisa que você acha devem estar pagando pouco as pessoas não têm possibilidade de crescimento, mas a rotatividade de uma organização ela pode ser ocasionada por vários fatores, né? Que não há uma relação direta, as pessoas saem porque elas ganham pouco, as pessoas saem porque elas não podem crescer, as pessoas saem do seu trabalho por vários motivos, e aí entender esses motivos, que é o que a gente fala assim, que não há uma relação direta entre uma causa e um efeito. Okay? Outro ponto que aparece em destaque aqui é que, então, esse sistema complexo, ele é um sistema onde o resultado desse sistema ali, ele é maior do que se cada unidade tivesse um bom desempenho individual, ou seja, a eficiência máxima, vamos colocar assim, ser uma organização eficiente é fazer com que eu tenha a eficiência de cada recurso e que esses recursos eles se interajam, que eles tenham uma interação e uma interdependência entre eles. Não adianta nada eu ter o melhor
o melhor funcionário, a melhor máquina, o melhor matéria-prima, o melhor de cada coisa, se esses melhores eles não trabalharem juntos ali, integrados. Okay? Então, o resultado ele é maior do que simplesmente o resultado individual de cada um somado, certo? Bom, então, diante dessa definição aí que foi colocada lá por Perrault, vamos tentar trabalhar um pouquinho mais sobre o que é, então, esse contexto de complexidade, que a gente está falando desde o comecinho do nosso curso aí. Bom, primeira coisa, né? Complexidade é uma coisa que ela não existiu sempre. Na verdade, ela existia, mas tentava se colocar pelos cientistas e pelos teóricos, né, no início do desenvolvimento da tecnologia e dos conhecimentos, como tentar se encontrar as coisas mais simples, dizer que a ciência devia ser simples, lógica e racional. Né? A racionalidade de cientistas como, por exemplo, René Descartes, Newton, era basicamente tentar encontrar relações determinísticas e perfeitas, simples. Né? A lei da gravidade é uma relação lógica entre uma coisa e outra, acabou, nada mais influencia ali. Né? É claro que isso não era simplesmente influenciado por uma força única, tinham outros fatores que influenciavam, mas quando se buscava estudar nessa ciência mais determinística, você tenta isolar, limpar tudo que possa não ser uma relação direta. Tem pequenas relações, mas não me interessa, eu estou isolando dentro do meu sistema, como se eu levasse para um laboratório e eu vou isolar. E o início das organizações foi um pouco tumultuado e errou-se bastante, não que não se erre mais hoje, exatamente por comparar uma organização como um sistema racional determinístico, né? Quando o modelo taylorista, fordista de produção. Tá? Então, esse modelo ele achava que uma organização era como uma máquina e devia funcionar de uma maneira organizada, processual. Tá? Mas a gente começa a ver que, na verdade, não é tão simples assim. Né? Uma organização está inserida num contexto e esse contexto ele é um sistema aberto, onde ele influencia o ambiente, mas esse ambiente também exerce uma influência. Então, a gente vê pressões. A organização, dependendo do seu maior ou menor poder no ambiente, ela pode pressionar a organização para tentar se defender de pressões externas, das macropressões ambientais, mas também para tentar se defender dessas pressões que o ambiente oferece sobre ela. Então, a gente vê um movimento de acomodação e desenvolvimento dentro desse contexto organizacional ali, certo? Então, essa complexidade, ela não é uma coisa nova que surgiu só no século XX, mas ela é alguma coisa que começou a ser observada a partir de então. Até então, não, queremos encontrar as coisas mais simples. A ciência é simples, racional e lógica. A partir de uma certa época, então, não é tão simples, né? É tão lógico assim. Existem certas coisas que não são lógicas, que não são tão racionais assim. Okay? Então, alguns contextos e alguns autores que trabalham disso, vocês vão ver lá no material um pouquinho mais desenvolvido, mas aqui é importante a gente recapitular alguns pontos, por exemplo, de Edgar Morin. Né? Então, Edgar Morin foi um dos primeiros teóricos a trabalhar essa ideia da complexidade, e ele entendia que a complexidade ela surge como uma dificuldade, como uma incerteza e não como uma clareza, como uma resposta. Ou seja, né, ele criou uma ciência para complicar as coisas, mas na verdade é porque ele julgava e ele percebeu que as coisas não eram tão simples assim. Né? Eu não tenho uma única ferramenta para um único problema. Então, para cada problema eu tenho uma ferramenta. Existem problemas que não existem ferramentas. Né? E é uma questão de tentativa e erro. É como quase a gente pensasse também numa analogia com a medicina, né? A medicina, o que um médico faz é um pouco, né? Não posso dizer totalmente, mas é um pouco de tentativa e erro. Ele faz um diagnóstico, ele identifica determinados sintomas e ele acha que aqueles sintomas ali pode ser da doença A. Mas também esses sintomas poderiam ser da doença B. Mas dentro de um contexto, ele julga que a doença A faz mais sentido e dá um determinado medicamento e espera que aquele medicamento resolva o problema. Se for da doença A realmente, resolveu. Agora, e se fosse de uma doença B ou de uma doença C, que ele não tinha identificado um determinado sintoma? Certo? Então, a complexidade ela é tipo como se fosse um corpo humano. Ele é um sujeito, né? As organizações, é uma coisa que ela é mutável, ela não é fechada. Então, quando você fala assim, a cultura organizacional, a organização, né, ela não é um ser vivo que anda, que tem a sua cultura, que tem os seus valores, as suas práticas. A cultura, os valores, ou seja, as práticas das organizações, elas evoluem, na verdade, com a evolução das pessoas que estão ali dentro daquela organização. E como é um constante entra e sai de pessoas, de fornecedores, de clientes, essa organização está em constante evolução, em constante mudança. Então, ela não é
estática, ela é mutável e ela é adaptativa dentro desse ambiente que ela está inserida ali. Okay? Então, um outro autor que trabalhou inicialmente muito essa questão da teoria da complexidade foi Humberto Mariotti. Ele diz que a complexidade não é um conceito teórico em si, um fato, né? Ela corresponde à multiplicidade, ao entrelaçamento e a uma contínua interação de afinidades de sistemas. Ou seja, se você pegar, por exemplo, a ideia da administração como uma ciência, né? Então, o que é a administração que é a somatória de conhecimentos que vêm de uma ciência contábil, da psicologia, da filosofia, da sociologia, né? Da antropologia. Então, as organizações, ela é um conjunto de outros conhecimentos que estão ali inseridos e você tem que estar trabalhando isso dali dentro, certo? A gente coloca mais algumas outras definições lá no material, mas eu acho que para a gente é interessante trabalhar um pouco aqui essa ideia e resgatando aqueles dois principais contextos, ou seja, que a complexidade ela é muito mais difícil do que a racionalidade, né? E aí, dentro desses conceitos ali, o que fica interessante é que a gente percebe que esse modelo, esse paradigma da complexidade, ele revela um modo diferente que os líderes têm para poder influenciar o desenvolvimento das suas organizações. Okay? Então, o líder ele tem que entender que a organização é uma coisa que evolui. E ela evolui por quê? Porque as pessoas evoluem. As necessidades do indivíduo hoje não são as mesmas necessidades que ele tinha ontem e provavelmente não serão as mesmas que ele vai ter no futuro. Tá? Então, quando a gente trabalhar um pouquinho mais para frente no curso sobre as teorias motivacionais, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas só para adiantar aqui e estabelecer a relação já de uma maneira mais clara para vocês, né, é a ideia de necessidades do indivíduo. O que me motiva hoje? O que eu quero hoje? Eu quero hoje, hoje eu estou com fome, então se você me der um prato de comida, eu vou fazer alguma coisa mais feliz. Não, o que me motiva hoje é uma necessidade de autorrealização, de um status, né? Então eu quero ser vista, eu quero ser elogiada, eu quero ser... Enfim, cada pessoa ela tem necessidades distintas e esse líder ele tem que tentar entender como é que essas necessidades evoluem, como é que os indivíduos evoluem, certo? Para poder oferecer a resposta, né, o reforço que seja mais efetivo, mais persistente para essa mudança ali, certo? Bom, então, diante disso, a gente vê que existem diversas dimensões, né? Tem a dimensão, a organização, como uma metáfora da complexidade, ela é um corpo, ou seja, ela é uma estrutura organizacional, com os seus cargos, com a sua localização, com as suas máquinas, com tudo que compõe a estrutura de uma organização, mas ela é também um sentimento, no sentido de entender a cultura daquela organização. O que é a cultura? Conjunto de práticas e valores que que se diferenciam aquela organização de uma outra organização. Ela é também a integração, né, entre o corpo, o sentimento, no sentido de uma maneira de pensar. O pensar é o quê? As práticas organizacionais, né? A definição dos objetivos da missão que aquela organização traçou. Então, uma organização, a gente poderia pensar dentro dessa metáfora, que ela é o corpo, a sua estrutura, ela é o sentimento, a sua cultura e ela é o seu pensamento e o seu espírito, ou seja, os seus objetivos organizacionais, as suas metas e a sua missão que foi traçada ali dentro ali, ok? Então, isso tudo é integrado, é uma coisa única, eu tenho que ter, a minha estrutura define a minha estratégia, ao passo que a minha estratégia necessita, às vezes, de adaptação na minha estrutura. Okay? Então, uma coisa ela não é independente da outra. O que define a estrutura da organização? A estratégia? Ou é a estratégia que define a estrutura? Se a gente pensar numa organização, uma startup, de uma nova tecnologia, uma pequenininha empresa que foi criada por um rapaz que acabou de sair, teve uma ideia de criar um aplicativo, por exemplo. Né? O que define a estratégia que aquele empreendedor teve? É a estrutura que ele tem? Ou, às vezes, ele até quer conquistar o mundo, né? Ser um novo empreendedor milionário, mas ele não tem dinheiro para montar uma estrutura suficiente. Né? Então, a estrutura dá apoio à estratégia, que define uma lógica, uma missão que aquela organização vai seguir. Então, uma coisa está integrada com a outra. É preciso ter essa interação, que isso gera certos dilemas e dificuldades para se pensar ali. Ok? Bom,
Então, o que a gente vê ali? Essa complexidade dentro de um contexto, dentro de um ambiente da tecnologia da informação e das organizações que vocês trabalham, a gente vê a primeira coisa, que essas organizações de TI, primeira coisa que uma necessidade cada vez mais urgente é das entregas rápidas. Tudo é para ontem e a tecnologia evolui e tem que te dar agora. Segundo ponto, esses sistemas eles têm que ser bem-sucedidos, têm que ser eficientes, têm que funcionar, né? Eu vendi um projeto, executei o projeto tem que rodar. Se ele não rodar, ele não foi eficiente, né? Os sistemas, eles, de uma certa maneira, eles não são flexíveis, né? O sistema, o macrosistema, por mais que a gente está falando que existe uma complexidade, uma questão da flexibilidade, mas na tomada da decisão, mas o mundo, de uma certa maneira, ele não é tão flexível assim, não. Ele tem certas regras e contrato, está escrito no contrato, eu tenho que entregar aquele contrato, aquele programa, aquele projeto no prazo pré-definido ali, né? Uma outra coisa que a gente observa ainda, por mais que se fala que tem que se desenvolver as competências, desenvolver os funcionários, cada vez mais se negligencia a aprendizagem e o conhecimento organizacional. Né? Parece que quando eu aprendi, as organizações têm que investir no desenvolvimento das competências dos indivíduos. Isso ainda é muita teoria, né? Até pergunto para vocês aí, quem trabalha numa empresa onde tem um desenvolvimento, uma abertura, fala assim, eu quero fazer um curso tal. Que empresa que te sustenta, que te apoia? Né? São poucas as organizações ainda que dão essa sustentação, ou seja, as organizações negligenciam mesmo a necessidade de se aprender, de se desenvolver as competências dos indivíduos. E por fim, então, a gente vê que juntando tudo isso, né, é muito difícil de gerenciar. E quem é que tem que gerenciar isso tudo? O coitado do líder, o coitado do gestor dessa organização ali, ok? Bom, então, diante disso, uma pergunta macro que a gente faz aqui, né? Qual a capacidade organizacional em se adaptar a essas mudanças do ambiente? Então, como é que eu vou administrar minha empresa nesse ambiente dinâmico, mutável, que ele não é flexível, que ele me cobra, que ele não quer desenvolver minhas pessoas, né? Então, essas organizações, elas devem ser aprendidas como coleções de partes que interagem, que integram, que têm virtudes, que elas são orgânicas, mas ainda dentro de uma visão mais tradicional, mais enrijecida, né? Então, pode até ser que o gestor, ele compre, que ele adapte, que ele consiga construir uma equipe que pense dessa maneira orgânica, como um ser vivo. Mas nem todos proprietários das empresas, a gente está falando de uma empresa maior, numa empresa mais formalizada, uma empresa pública, por exemplo, eles entendem essas necessidades e gerenciam nesse formato ali, ok? Então, o que a gente vê, essa empresa como um organismo vivo, é que os indivíduos, os grupos e as organizações têm necessidades que têm que ser satisfeitas, né? Então, muitas vezes, eu só consigo atender a necessidade do meu funcionário se eu atender a necessidade da minha organização. Então, por exemplo, no contexto que a gente está falando hoje, o mundo está em crise, a gente tem que segurar, não pode investir. Então, quantas empresas tinham projetos, por exemplo, de desenvolver, de pagar um curso de formação para os seus funcionários? Estava tudo planejado esse ano, agora em 2015, 2016, 2017, eu ia sair para o meu ano sabático. Eu ia ter um tempo para desenvolver o meu planejamento de carreira, né? O que foi planejado, às vezes, não é mais factível com a necessidade daquela organização. Então, não adianta eu pensar como um garoto mimado, né? Mas meu pai me prometeu que ele ia me dar esse brinquedo de Natal. Sei lá, o pai perdeu o emprego, não dá mais para dar o brinquedo de Natal. Não posso te dar uma outra coisa? Né? Então, as necessidades dos indivíduos, dos grupos e das organizações, elas têm que andar juntas, têm que andar integradas ali também. Certo? Então, e esse enfoque, ele entende que isso está inserido num todo. Então, a alta do dólar, qual o impacto que tem numa prática de um líder para oferecer um treinamento para um funcionário? Pode não ter ou pode ter muito impacto, ok? Então, gerenciar esse sistema ágil, naquele movimento que ele fala do movimento ágil, que já foi criado há um certo tempo lá em 2001, basicamente é o quê? É orquestrar, é reger, é conduzir, impulsionar e agregar tudo isso, né, para o alcance da liderança e do mercado que eu quero conquistar ou que eu quero crescer. Certo? Então, esse movimento ágil que surgiu em 2001 e que ainda impulsiona muito a prática das organizações, mesmo que tenha certas críticas quanto a esse modelo, não sei se vocês concordam ou não com esse movimento ágil, vai até um tempo para a gente poder trabalhar depois e desenvolver mais no fórum, mas eu acho que é interessante, né? Esse movimento ágil, quando a gente tem lá os princípios, né,
dos 12 princípios desse movimento aí, basicamente esse movimento, ele está embasado na ideia da flexibilidade, da complexidade das organizações. Então, não é nada assim não foi o movimento ágil quem criou essa complexidade. A complexidade, como a gente viu, é uma teoria que já surgiu há um tempo maior, um tempo atrás, um pouquinho mais de tempo, né? Mas que ela é, na verdade, a reflexão disso nesse contexto das organizações de TI, que tem uma realidade um pouco diferente de outras organizações, como, por exemplo, uma fábrica de um veículo. Ok? Então, essas adaptações, elas exigem o quê? Pensar uma melhor forma de se organizar, elas exigem destacar esse atributo humano, ser o indivíduo na organização, e ela exige criar um método mais dinâmico, mais ágil, de uma maneira mais fácil e rápida de se pensar dentro dessa realidade ali. Então, o que a gente coloca de questionamento para esse líder para ser trabalhado aí é quais essas visões necessárias para o líder de hoje numa organização dinâmica nesse contexto ágil, né? Qual é o papel da gestão em uma organização? Como motivar uma equipe? Mais uma vez eu pergunto, é possível motivar uma equipe? Quais métodos podem ser aplicados? E como desenvolver as competências e comprometimento das pessoas? Então percebam que a gente está caminhando de uma visão, de um movimento para uma visão, para uma leitura desse movimento, que é o modelo lá das 6 visões de Jürgen, para, na verdade, a gente entrar dentro de teorias que são específicas que já tinham trabalhado. Então, se você não quiser ler, por exemplo, o movimento lá, o livro do Management 3.0, né, você poderia, não precisaria ir ali, você poderia ir nos clássicos de motivação, de comunicação, de gestão de conhecimento, você teria todo esse conhecimento aí. Então, quando o autor escreveu aquele livro, na verdade, ele fez uma releitura de todas essas teorias aplicadas a um contexto organizacional específico de empresas de tecnologia, de empresas do movimento ágil, né? Mas, na verdade, tudo isso já vem sendo trabalhado, já vem sendo desenvolvido pelas organizações aí, ok? Bom, então, diante disso, se percebam que esse contexto, ele nos leva à necessidade de se o quê? Se entender a gestão de pessoas, de se entender a motivação, de se entender esse novo contexto. Então, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o gerenciamento de equipes, a necessidade de a gente entender o que é uma equipe, como gerenciar essa equipe e trabalhar ali dentro. Ok? Espero que tenha ficado claro e até a nossa próxima aula.